Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026, nós vamos para a segunda parte do livro aqui, As Raízes Ocultas do Bolchevismo. Bolchevismo, né, que é um movimento revolucionário que derrubou ali o governo czarista na Revolução Russa, basicamente a tropa de choque dos comunistas, né? Então as raízes ocultas, obviamente, do pensamento comunista, né? Então fala da filosofia cosmista ao marxismo mágico, né? Do Stephen A. Flowers. É um livro muito interessante. Se você não começou a assistir do lado, né? Começamos agora esse ano, né? Começamos semana passada, então aproveita, volta lá, pega do primeiro episódio já. E é isso aí, vale a pena demais, informações importantes. Antes da gente começar, olha aqui, né? Não perca, aproveite as férias para você botar em dia a sua leitura ou para você, né, estimular a leitura nos seus filhos. Olha só, temos o Lambo e o Prédio, que são para todas as idades, meus quadrinhos, roteiros de cinema que eu escrevi e adaptei, tá? Você lê como se estivesse vendo um filme, vendo um seriado. É incrível, quem nunca leu o quadrinho, você vai se surpreender como é imersivo. Tanto que o Lambo e o Prédio tem trilha sonora no Spotify para você ouvir as músicas enquanto lê, tá bom? Cria a sensação de estar vendo o filme. O Knock Me Out, que aqui já é mais para adulto, também tem trilha sonora no Spotify, quer dizer, de adolescente para frente, já, né, para todas as idades são os dois, né, o Prédio e o Lambo. Que uma história incrível que se passa no mundo das artes marciais, uma homenagem aos filmes dos anos 80 como Rock, Karate Kid, tá bom? Legal demais. Temos um outro dia que é um drama sobrenatural, sobre as armadilhas que tentam pegar os jovens quando eles entram na faculdade, né, quando eles saem da adolescência para a maioridade. Então, super pertinente. Falamos de droga, de sexo, de doutrinação política, tudo com um viés espiritual muito legal, sobrenatural. Temos a trilogia do Aurora, Caos e Ômega, sobre tudo que você quer saber a respeito de nova ordem mundial, sociedades secretas, tecnocracia cibernética, escatologia. Realmente vale a pena demais. E a gente fecha com Comunhão, que é um suspense com terror psicológico eletrizante, muita ação, mas com uma mensagem incrível de redenção, de como você encarar o mal face a face e vencer o mal. Então, pessoal, todo esse material aqui, olha, 8 quadrinhos incríveis, todos com mais de 100 páginas, super bem feitos, com grandes artistas que trabalham para o mercado americano, mercado europeu. Então não perca, entre no link aqui embaixo que eu deixo na caixa de descrição, tá? Tem o meu site, é só você clicar, você cai no site, você pode conhecer as histórias lá, ver as artes, você pode comprar por lá, tá bom? Ou você manda uma mensagem no meu Instagram, eu deixo aqui embaixo também o meu direct, tá? O meu endereço do meu Instagram, você manda o direct e eu explico como que você recebe na sua casa, no conforto do seu lar, com uma dedicatória, em qualquer estado do Brasil, outros países também. Aqui embaixo eu deixo também o link do Odyssey, que é uma plataforma alternativa ao YouTube, e do Subscribestar, para quem quiser se tornar apoiador do canal. Se você gosta do canal e quiser apoiar, é pelo Subscribestar, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Dados os recados, vamos voltar aqui, vamos pegar da onde a gente parou. Então, eu estava falando assim, olha, a filosofia do Lenin, que pode ser chamada bolchevismo, né, ela é delineada no seu livro O que Precisa Ser Feito, de 1901. Ele delineia a ideia de que a Revolução Socialista precisa ser organizada e dirigida por uma classe forte, profissional, de políticos, e que a ideia de uma sociedade completamente sem classe é impraticável a curto prazo. Tudo papinho, né? Ah, igualdade, vamos acabar com as classes. Por quê? Porque no próprio partido, na estrutura do partido é hierárquico, né? Então, na verdade, pessoal, é um papo para enganar boi dormir, para as pessoas acharem, vamos apoiar eles, que quando eles tomarem o poder, né, eles vão ser bonzinhos, eles vão, né, deixar tudo igualitário. Né? Daí, quando eles entram no poder, você vê que não, é só uma desculpa para eles exatamente entrarem no poder, né? E daí, quando eles estão no poder, eles conseguem desapropriar, né, roubar o dinheiro de todo mundo, desapropriar as propriedades, né? Tudo vai para eles, né? Então ele continua aqui, olha. Então esse conceito da revolução ele precisa ser liderado de cima. Ele não simplesmente ocorre por si só, né? Como, né?
a história da dialética, da evolução dialética, né? Então, isso, na verdade, vai contra a teoria marxista, né? Mas a inovação do pensamento do Lenin, que foi essencial para o sucesso da Revolução, né, para partidos socialistas, né, não só na Rússia, mas em outros países, e que permitiu, né, que esse movimento ele acabasse se tornando, vamos dizer, um motor, né, um facilitador, uma ferramenta para derrubar, né, governos nos países, geralmente através da violência e da confiscação dos meios de produção e de instituições governamentais, né, é a criação de uma estrutura administrativa que iria inspirar, né, vários políticos, vamos dizer, senhores da guerra, né, desde o Mao Tse Tung até o Fidel Castro, né. É a insistência de que esse processo ele é científico e ele é correto e ele está acompanhando a dialética da história, né, para o que? Liberar os trabalhadores oprimidos, né, fugiu a palavra agora em inglês aqui. Enfim. Então, liberar, né, me fugiu a palavra. Mas, enfim. Os vassalos, né, como se fossem os vassalos dos senhores feudais, assim, né, da sua prisão, né. Então, isso dá para o movimento uma justificativa, uma justificativa moral, né? Então, o fato deles falarem que é científico, eles ganham uma justificativa intelectual, e o fato de que eles vão liberar os oprimidos dá uma justificativa moral, tá? Tudo balela, novamente. Então, era um erro comum, mesmo nos dias da União Soviética, né, até o momento do Pacto de Varsóvia, que os povos, né, desses países, assim, que aqui no Ocidente achavam que o povo, né, da União Soviética, eles pertenciam ao Partido Comunista. Na verdade, ser membro do Partido Comunista nesses países, né, era um privilégio, né, não era para todo mundo. A população era peão, né, era trabalhador agrícola. Então, para entrar no partido, basicamente, você tinha que merecer, né, porque dentro do partido, claro que todo o escalão do partido, mas aí você ia ter as benesses do partido. Então, você tinha, de novo, uma enorme classe, não tinha classe média, tá? Era todo mundo pobre. Então, era uma sociedade de duas classes, né? A elite do partido e o resto, né? E o resto a pobreza era socializada, né? Todo mundo na fila do pão ali, ninguém tinha iniciativa privada e também crescia-se numa sociedade onde não tinha estímulo de você querer produzir, porque você não ia conseguir acumular, o lucro não era seu, então, né? Para quê? Porque se tudo que eu fizer vai ser para o Estado, né, e eu, de qualquer forma, vou receber a mesada do Estado, uma ração do Estado, então para que eu vou me esforçar, para que eu vou empreender, para que eu vou arriscar? Não. E obviamente que em 70 anos quebrou, né, pessoal? Porque não tem como você sustentar isso, né? Então, para você ser membro, né, geralmente você tinha que ser convidado. E tipicamente essa membresia era, em média, 10% da população. Somente 10% da população, né? E aqui que um grau do ocultismo entra. Porque o partido era muito parecido com uma ordem fraterna, né? Uma sociedade secreta.
que é controlada por essa elite. Então, na União Soviética, por exemplo, as ruas de Moscou eram completamente vazias, não tinha automóvel. Se você visse um automóvel, provavelmente era de um membro do partido, né? Metade, por exemplo, dos membros do partido, eles eram simplesmente burocratas, né? Eram operativos. Tá? E que eles tinham que provar sua lealdade não crítica, né? Eles, de forma alguma eles podiam criticar qualquer questão do partido, né? Era um que eles chamam um group think, né? Era um pensamento de grupo, né? Como a gente vê aqui no Brasil, né? A galera é completamente doutrinada, né? Então eles eram úteis para o partido, mas eles eram dispensáveis, né? E o que eles chamavam da elite, né, que eram os pensadores, né, eles inclusive chamavam de os mágicos, né? Então, a ideologia, né, por exemplo, do cosmismo, que a gente vai entrar na questão do cosmismo, né, pode ser entendido como uma evolução ativa, no sentido que, e claro, né, que eu não lembro agora no livro, que eu já li há algum tempo, mas o cosmismo, pessoal, é uma derivação de um pensamento cabalista, né, talmúdico, que era essa questão de você promover a evolução, tá? No sentido que na Cabala fala assim, Deus ele errou, ele pisou na bola, e a gente, o ser humano, que vai ter que restaurar a natureza, e a gente que vai basicamente ter que nos salvarmos, né? Estou dando um resumão. E aí o cosmismo, no século XIX para o século XX, ele pega essa base cabalista, né? Dá uma roupagem científica, e aí então fala, não, nós vamos ter que o quê? Acelerar a evolução. Nós vamos ter que interferir no processo evolutivo humano, natural, né? E agora a gente vai interferir através da ciência. Então, o que a gente vê hoje em 2026 do transhumanismo, que eu já falei muito, quem acompanha o canal aqui, essa é a raiz ideológica, pessoal, tá? Então, é muito importante a gente fazer basicamente uma história do pensamento, da onde que as ideias vêm, né? Então, essa ideia, vamos dizer, holística, antropocêntrica, né, do homem no lugar do universo, né, tá no cerne do que eles chamavam do cosmismo. E o seu objetivo, né, era exatamente aperfeiçoar, né, toda a criação, não só o homem, mas toda a natureza, para chegar naquilo que eles chamavam de nosfera, né? Então, ele vai falar, eu tenho certeza que ele vai falar mais para frente do Teilhard de Chardin, que é aquele, né, padre jesuíta, que não era da União Soviética, né? Ele era do Ocidente, e o Teilhard de Chardin foi bebeu na mesma fonte, que é o que? Da Cabala, né? O Teilhard de Chardin, no Ocidente, promoveu toda essa questão. Ele também falava da noosfera, que é basicamente o seguinte, a gente tem a geosfera, que é a parte geológica, você tem a biosfera, que é a parte, né, biológica, sobre a geosfera, e aí o homem iria criar a nosfera, que seria a parte do nous, da mente, do conhecimento sobre a parte viva da Terra, né? Então, aí ia ser um processo feito pelo homem, que é basicamente o que a gente vê hoje com a internet, tá? Então é o que ele pensava, ele falava desse cérebro global, o homem vai criar essa nosfera, né? E nós vamos todos nos conectar desse mesmo cérebro, nós vamos ser células, né? Vamos ser neurônios, né? Células cerebrais, neurônios desse grande cérebro global. E
pessoal, isso já, de certa forma, antecipa muito aquilo que a gente lê em Apocalipse a respeito do sistema da besta, né? De você ter que estar conectado nesse sistema para você ser um cidadão, para você poder funcionar na sociedade, né? Para você poder comprar e vender. E a gente vê isso, a aceleração desse processo nos últimos anos galopante, né, pessoal? Então, ele fala que a noosfera é esse espaço que contém, né, ou que age como uma matriz, né, para seres com a capacidade de raciocínio. O Edward Suez, ele cunhou o termo biosfera em 1885, mas ele foi popularizado pelo Vladimir Ivanovich Vernadsky e indicava o espaço onde todos os seres vivos existem, né? Então, hoje é muito comum a gente ouvir esse termo biosfera, né? Inclusive toda a agenda aí, né, ambientalista usa muito o termo biosfera. Então, é interessante a gente saber que foi cunhado o termo em 1885. Né? Mas o Vernadsky, ele refinou esse conceito depois com outro conceito que é o noosfera, que seria um estágio de evolução além das limitações da biosfera. Então não é simplesmente a vida, né, a vida vegetal, a vida animal, né, mas é a vida que pensa, né, é o raciocínio. Né? E os cosmistas, eles desejavam superar, por exemplo, todos os processos de doença e de morte, né? Levando a um desenvolvimento da imortalidade e da perfeição da raça humana. Então, basicamente o que? Virar Deus, né, pessoal? Basicamente, volta a Gênesis 3, né? O homem querendo virar Deus, o homem querendo ser imortal, né? E é o transhumanismo, pessoal. Então, é muito importante a gente saber de onde que vem, quais são as raízes do transhumanismo também, tudo isso remonta aqui, né? E isso remonta o quê? A Cabala, que isso remonta, pessoal, né? A Idade Média, e da Idade Média a Cabala remonta o gnosticismo, e aí a gente vai voltando, pessoal, na linha do tempo, nas ideias, e é tudo o que é espiritual, é o que a gente volta a Gênesis 3, né, Satanás prometendo para Adão e Eva a vida eterna, se eles desobedecessem a Deus, né? Porque se comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos deles iriam se abrir, e eles iriam ser como deuses, não iriam morrer. E é a mesma coisa, pessoal, até hoje, né? Ao ponto que a gente sabe que a vida eterna é através do quê? Do sangue de Jesus Cristo, sermos perdoados dos nossos pecados, né? Mas eles oferecem o que? Não, seja rebelde, continue se rebelando contra Deus e a tecnologia que vai nos levar a essa perfeição. Né? Então, para eles, né, os cosmistas também, a ideia deles era não ficar confinados ao planeta Terra, né? Mas eles promoviam de forma entusiástica a ideia de uma colonização interplanetária. Então é aqui, pessoal, que começa a nascer, na virada do século XIX para o século XX, né, toda a ideia de sair do planeta e, né, viagens interestelares, né, tudo isso é nessa época que começa. Nós não vamos ficar presos, porque no gnosticismo é isso, o Deus mau, o Deus criador, Jeová, segundo eles, né, ele aprisionou o ser humano na Terra. Então, para os gnósticos, né, a Terra é um planeta prisão, nós estamos presos aqui, Deus é mau, Deus nos colocou aqui de castigo, então nós temos que fugir daqui, nós temos que ir para as estrelas, nós temos que ganhar, né? Então todo o movimento que depois, né, tudo isso nasce no ocultismo, pessoal, que depois, né, chega na Alemanha, ele vai falar aqui também, né, do Wernher von Braun, e depois vai para os Estados Unidos depois da Segunda Guerra, né, com a formação da NASA, que a base toda é nazista, da NASA, né?
e todo esse movimento, tanto na Rússia, né, da corrida espacial entre a Rússia, que tem toda a base cosmista, e os Estados Unidos, que exatamente foram, né, os alemães influenciados pelos cosmistas que foram para os Estados Unidos. Então, durante o século XX, toda essa corrida espacial, né, a origem é oculta, pessoal, é espiritual, né? E até hoje, né, Elon Musk falando, não, vamos, é carregado desse, por quê? Porque o avô do Elon Musk é um dos fundadores do Partido Tecnocrata, que era completamente influenciado por essa galera, né? Então, a história secreta, né, do esoterismo bolchevique, né, está nas suas raízes, que são complexas e estão debaixo de uma cobertura, de um verniz de uma ideologia marxista, né? Então, de novo, né, eles criam uma capa de movimento político, de uma filosofia política, mas na verdade, por baixo, né, tem essas raízes que é o quê? É o nativismo russo, que é o paganismo que existia na Rússia, paralelo ao cristianismo ortodoxo, né? Você tinha, obviamente, bruxaria, você tinha, né, toda a questão pagã, né, também presente na sociedade russa. Você tinha, né, esse movimento cosmista, que era, de certa forma, recente, né? Essa elaboração desse pensamento também baseado com fundos, né, lá no Talmud, na Cabala, mas tendo uma roupagem científica, pós-revolução industrial, né, já com, né, então é um passo além do, vamos dizer, inclusive eles nem gostavam muito de, deixavam as questões ocultas para quem era dos iniciados, que para fora, né, vamos dizer, para a população, para o público em geral, eles nem entravam, nem falavam que existia esse elemento esotérico, ocultista, né, no marxismo, no cosmismo, né. Então, o avô do cosmista russo era um cara chamado Nikolai Fedorov, né, que viveu de 1828 até 1903. Tá? E as ideias dele, né, impactaram muito, inclusive depois da morte dele, né? E paralelo, né, à vida do Fedorov, né, se tinha o Karl Marx, que era alemão, né? O Karl Marx era alemão, junto com o Friedrich Engels, né? Então havia meio que um diálogo, né, entre essas filosofias. Tá? E agora, não só isso, né, na época também, pessoal, você tinha outros pensadores, né, que é importante a gente falar aqui, que influenciaram também os movimentos, o pensamento revolucionário da época, né, e ocultista, obviamente, né, mas você, por exemplo, você tinha a Madame Blavatsky, a Helena Blavatsky, né, que era russa, e é a fundadora da teosofia, né, que é basicamente, ela reintroduz, né, na virada do século XIX para o século XX, todo o paganismo, né, que remonta desde a antiguidade, né, até a escola pitagórica, né, toda a questão que já corria na maçonaria, corria no Rosa Cruz, né, ela pega e dá uma nova síntese, né, e chama de teosofia, né. Você tinha também o Gurdjieff, né, o Georg Gurdjieff, né, que é o cara que criou o Enneagrama, que muita gente usa hoje desde empresa, né, muita RH. Tem gente que faz, Enneagrama, nem sabe da origem, né, e até em igreja, infelizmente, já entrou a questão, né,
do Gurdjieff, né? Você tinha outro cara que é o Peter Ouspensky, né, que eu já li um livro dele aqui para vocês, o Tetromorganum, né? Então, só tá trazendo, pessoal, alguns dos pensadores que estavam nessa época, né, que era uma época de ebulição na questão, né, de esoterismo, né? E tudo isso impactou o movimento que a gente chama de Nova Era, né, no século XX. Tá? Toda a galera da Nova Era bebeu e ainda bebe muito nesses, tanto na Blavatsky quanto no Gurdjieff, quanto no Ouspensky, né? Então, o Fedorov, ele via a evolução em si como um processo teleológico. O que é isso? É um processo de teleologia, né, que é em direção a um ponto final, né? Em direção à expansão da inteligência ou da consciência, né? Então, a humanidade era vista não como o ápice da evolução, né, mas simplesmente como um ponto num processo de evolução que deveria ser gerenciado, né? Então, obviamente é completamente antibíblico, né? Porque a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, disse que era bom, né? A gnose toda diz que a criação material é ruim, né? Para eles, o bom é o mundo das ideias e que, né, estamos presos aqui na matéria e toda a criação é ruim. Não, o que traz o problema da matéria é o pecado, pessoal, né? Porque antes do pecado nós estávamos em comunhão com Deus e o mundo não tinha morte, não tinha decadência, né? Não tinha a segunda lei da termodinâmica, né? Não tinha entropia. Tudo isso aconteceu pela questão do pecado do homem, tá? Inclusive, a gente lê na Bíblia que a própria criação vai ser restaurada, né? Com Jesus, na segunda vinda, ele vai restaurar a criação fisicamente, né? Mas, para eles, não é Deus que vai fazer isso, nós que temos que fazer isso, né? O Tikkun Olam, o homem que tem que restaurar a natureza, o universo e, no fim, a si mesmo. E não só restaurar, mas, segundo, né, esse pensamento deles, nós temos que continuar evoluindo até nos tornarmos o quê? Deuses, né, seres espirituais, a apoteose maçônica, né, essa questão da apoteose do homem deixar de ser homem. Então, para eles, o homem é simplesmente uma transição, né, entre o que o Nietzsche falava, né, entre o macaco e o super-homem. Né? Nós estamos no meio entre o animal e o que nós viremos a ser, o super-homem, né? Um Deus, enfim. Só que para eles, de novo, né, é o próprio homem que faz esse processo, não é Deus, né, não é a redenção de Deus que nos transforma. Né, é o próprio homem na sua capacidade. Né. Então, para o Fedorov, né, a mortalidade humana, que é, vamos dizer, o maior sinal da imperfeição do homem e a principal causa do mal, né, no mundo, precisa ser, né, vamos dizer, vencido, né? Então, nesse conceito, o Fedorov, ele se assemelha, porque claro, né, não tem como fugir completamente disso, mas com um pensamento bíblico, no sentido de que Adão pecou, né, na sua desobediência e foi punido com morte, né, através da mortalidade. Né, a morte entrou na história do homem. Né. E o Fedorov, ele via que era uma tarefa da humanidade ir em busca da imortalidade. Né. Mas só que, de novo, né, como eu já falei aqui, não através do arrependimento, do processo de redenção, né, de acreditar no sacrifício que Jesus fez na cruz, né, e para receber novamente essa, né, a vida eterna, mas não, né, não é por esse caminho, né. O caminho é o outro caminho, né, o caminho que é uma mentira, porque esse caminho vai dar no inferno, né. Então, os esforços do Fedorov estavam, né, centrados em planejar
né, pesquisas científicas, né, do futuro em direção à restauração da vida, né, para os mortos, né, para causar a revivificação, né, daquilo que tinha se tornado um estado permanente. Então, de forma clara, o Fedorov ele pensava que a capacidade humana científica seria a forma como que haveria a ressurreição dos mortos prometida pelas religiões, né? Então, ele, de certa forma, ele prefigurava a ideia do que hoje nós chamamos de clonagem. Tá? Então, ele pensava realmente que, através da ciência, as pessoas iriam conseguir ressuscitar os antepassados, pessoal. Né? Então, ia poder pegar, né, os pais, os avós e ressuscitar através da tecnologia. E, de novo, não é longe daquilo que a ciência pensa a respeito, por exemplo, então se eu pegar o DNA de alguém que viveu há muito tempo, eu consigo clonar essa pessoa e essa pessoa vai voltar a viver. Como se o espírito, a alma dessa pessoa, né, quem essa pessoa era, na verdade, que não é só a questão física, isso fosse possível de se clonar, né? Então, pessoal, é muito louco, né? Como a pessoa pode ler, às vezes, até um texto religioso, né? Sem a revelação espiritual, sem a revelação bíblica, e disso partir para caminhos completamente opostos, né, daquilo que a Bíblia diz, né? Então, de acordo com o Fedorov, né, essa capacidade, né, de ressuscitar e de depois levar até a imortalidade, isso seria alcançado através de estudos científicos a respeito de um envelhecimento, né, do processo de como a morte se dá, né, e de restaurar, né, corpos mortos para liberá-los, né, de qualquer restrição, né, e isso através da ciência e não através de uma intervenção divina miraculosa, né? Outra ideia, né, que o Fedorov basicamente, eu já antecipei, falei, mas ele fala aqui, né, que ele antecipou é o que a gente chama de transhumanismo, né? Muitos aspectos do que fala-se hoje a respeito do transhumanismo, na verdade, vem das ideias do Fedorov, né? Ele reconheceu que os humanos sempre viram, basicamente, né, a sua degradação física, né? E muitas vezes essa degradação ela tem sido, vamos dizer, remediada através de tecnologia, né? E ele fala que, bom, né, o autor fala isso, por exemplo, é verdade, né, de quando nós pensamos que nós utilizamos a tecnologia para, por exemplo, superar algumas limitações físicas, né? Por exemplo, nós não temos dentes, né, fortes como outros predadores, ou não temos garras como outros predadores, então nós utilizamos de tecnologia para, né, suprir essas limitações físicas, né? Ou ele fala, por exemplo, né, o automóvel, né, é para suprir, né, a nossa limitação, né, de locomoção, né? E um avião, por exemplo, né,
que não temos a capacidade de voar, fisicamente não temos asa, né? E tecnologias mais avançadas, elas continuam indo nessa mesma tendência, né? Para desenvolver aquilo que é chamado de uma civilização prostética. Olha que interessante, né? Então, um outro pensador, eu estou fazendo um parênteses aqui, que é o Marshall McLuhan, né, que é um filósofo canadense, né? Ele fala muito disso, né, da tecnologia sendo extensão do homem, né? Então, o óculos sendo uma extensão do olho humano, né? Um computador, uma extensão do cérebro humano, né? Então, que nós já vivemos, né? Nós já somos ciborgues, né? No sentido de nós já cada vez mais, né? Nós usamos de aparelhos que construímos, né? De forma muito natural, né? Para aumentar as nossas capacidades, né? Então, por exemplo, uma memória de um computador, ela expande de certa forma a memória, aquilo que a gente não consegue guardar na nossa mente, que antigamente a gente fazia o que? Usava num livro, que é uma tecnologia, né? A gente escrevia nos nossos pensamentos e aquilo estava escrito, né? Hoje em dia, um computador, ele, por exemplo, registra, né? Ele guarda muita coisa que talvez, né, a gente não tenha memória para guardar, né? Eu discordo um pouco disso, né, pessoal? Eu acho que a capacidade humana, principalmente do espírito humano, de criação, não, mesmo com o ChatGPT, com inteligência artificial, é incomparável, né? Porque, de novo, nós temos essa essência, mas eu creio que nós temos aquilo que, ao longo da história também, o ser humano ele é conectado com inteligências maiores, né? No caso, ou Deus ou esses outros seres, né, que muita gente acaba, e ao longo da história, né, já confessou que recebeu informação que chamavam de daimons, ou de musas, ou de, né, gênios, né, jin, enfim. Então, ou a gente pode ser influenciado por Deus e receber downloads espirituais de Deus, né, ou as pessoas, tem gente que prefere se conectar com o outro lado, né, sem saber que está sendo enganado, né. Enfim, voltando ao texto aqui, né, o Fedorov ele via um futuro onde os humanos eles iriam desenvolver novos órgãos e até mesmo, né, chegar num ponto onde o homem não precisaria mais se alimentar, porque eles se tornariam completamente autotróficos, né, criaturas que se autoalimentam. Tá? Então, a ideia de que todo, vamos dizer, dejeto humano seria novamente fragmentado, né, na sua composição molecular. Então, por exemplo, a urina, né? Então, fazer um processo de reverter a urina em água novamente, né? Então, tirar as moléculas de ureia e tal. Quem viu aquele filme Duna, né, que é baseado nos livros, né? O Frank Marshall, se não me engano, que é o nome do autor, acho que é Marshall, né? Tinha no macacão, né, do Duna, exatamente esse processo. Então, por exemplo, o suor e a urina, né, porque é um deserto, ele seria já automaticamente filtrado e as pessoas poderiam beber o seu próprio suor e a sua própria urina, mais ou menos num circuito fechado, né, de retroalimentação, né? Então, só que aqui, segundo ele, a ideia é de que isso não seria feito só uma tecnologia, seria feita uma questão, inclusive, biológica, né? Genética, de uma forma do próprio corpo humano já poder se alimentar dos seus próprios dejetos, né?
Então ele até via uma capacidade dos humanos conseguir adquirir energia do próprio meio ambiente, né? Basicamente como se fosse uma fotossíntese, né? Mas isso através do quê? De mutação, de engenharia genética, né? Mas agora, por exemplo, muito do pensamento cosmista, né? Ele tem uma base, pessoal, em pensamentos muito antigos, como por exemplo no zoroastrianismo, que era a religião da Pérsia antiga, né? De Zoroastro, lá, Zaratustra, né? Então, no final do século XVIII, né, toda, vamos dizer, ordem medieval do pensamento europeu ele estava sendo questionado por pensadores, especialmente na França, né, por questão do iluminismo. Né? E esses homens, que por exemplo você tem o Jean-Jacques Rousseau, né, o Marquês de Sade, o Julien Offray de la Métrie, eles não eram simplesmente filósofos ou pensadores, né? Eles eram rebeldes, né? E eles, por exemplo, o Marquês de Sade, né? Né? Era um completo devasso, né? Mas tinha um lado espiritual, né? Eles, a grande maioria eram maçons, né? Voltaire também. Então a ideia, por exemplo, do opositor, né? Do diabo, né? De Satanás, para eles era um arquétipo, né? De como eles deveriam ser contra a ordem, né? Do mundo naquela época. Né? Então isso queria culminar na Revolução Francesa, né? 1789, né? Se eu não me engano. Então era isso, assim, a gente tem que se opor na época, né, a igreja e a monarquia, né? Lembrando que a igreja validava a monarquia, né, porque o rei ele era coroado, né, pela igreja, então era a instituição de um poder divino, né, para um poder secular. Então eles eram contra isso, né? Então para os positivistas e os materialistas, né, daquela época e até hoje, né, eles viam a figura de Satanás, né, do adversário, como na verdade o herói prometeico, né, Prometeus ali da Grécia, né, que ele, na verdade, por que ele é herói? Porque ele que na verdade se sacrificou pela humanidade, não é Jesus. Por quê? Porque ele roubou a tecnologia do fogo dos deuses para dar para o homem, para emancipar o homem. Então a serpente no jardim, ela é boa, porque ela quis fazer com que o homem virasse Deus. Né? Quem é mau é Deus. Né? Então, essa distorção, pessoal, é importante a gente ter sempre em mente, né? Os materialistas do século XIX, eles todos eram revolucionários rebeldes, né? Politicamente e intelectualmente, né? Em todo lugar da Europa, né, que havia um rei, ou um Kaiser, ou um czar, né? Que é a mesma raiz em línguas diferentes, né? Então, King em inglês, Kaiser em alemão, Czar em russo, tudo é o mesmo, né? Na Grécia, na Roma antiga era César, né? Era tudo, é isso, né? Essa figura do rei, basicamente, né? Então, eles se colocavam em oposição, né, a essa figura humana que, na verdade, representava um poder divino na Terra, né? Ele foi coroado e ele foi o quê? Recebeu uma autoridade, né? Era basicamente um representante de Deus na Terra, né? Não no sentido de ter que adorá-lo como era na antiguidade clássica, né? Os faraós e os próprios Césares, né? Não era para adorar o rei, mas assim ele tinha uma legitimidade para governar, né?
Então, essa posição política, era basicamente uma metáfora, né? Bom, a gente lê na Bíblia, né? Quando o povo judeu pede um rei, né? E Deus, né, fala, olha, tá bom, né? E Deus falou, vocês não querem que eu reine, né? Vocês querem ter um homem, tudo bem. Saibam que também tem desvantagens de você ter um rei, porque esse rei vai ter autoridade sobre vocês. Mas enfim, a gente lê as linhas sucessórias de reis, né? Na Bíblia, né? Os reis. Você tem reis bons e reis maus, né? Muitas vezes você vê aqueles ciclos, né? De o povo se corrompendo muitas vezes porque um rei ele era mau e ele acabava promovendo políticas que traziam degeneração do povo, até que muitas vezes Deus levantava um profeta, esse profeta repreendia o rei, muitas vezes o rei se arrependia ou esse rei tinha um final trágico, até que um bom rei se levantava, e um rei que o quê? Seguia os princípios de Deus, e aí tinha prosperidade, tinha paz, né? Enfim, independente disso, né, eles se colocavam em oposição. Por isso toda a movimentação de derrubar as monarquias e instituir repúblicas, né? Que remonta ali à República de Platão, no sentido seguinte, a república nós vamos ser os eleitos, nós vamos controlar as eleições, né? E depois da república vinha a democracia, que na verdade é uma mentira, porque não é um governo realmente, né, dirigido pela população, né? É um governo que usa de populismo, apela para a população acha que vota, na verdade, né, o processo eletivo muitas vezes isso remonta à história, pessoal, é antigo. É um teatro, né, e só chega ao poder quem é, né, do grupo deles, entendeu? E que, de novo, né, não precisa de uma validação da igreja, né? E é mais perigoso porque dá a ilusão ao povo que o povo escolheu, né? Então, esse que é o grande problema, né? Muitas vezes do processo democrático, porque as pessoas acham que tá ruim, mas fazer o quê? Nós escolhemos, né? Quando muitas vezes o processo de escolha não é real, né? Não é verdadeiro, né? Não é correto, né? É falso, é fabricado, né? Então agora ele cita um pouco do Marx, né? Que é interessante. Eu já li aqui para vocês o livro Marx e Satã, né? Do Wurmbrand. Mas sempre é interessante a gente, né, trazer de novo, né? Ele fala um pouco do... Então, o Marx ele nasceu em Trier, na Alemanha, em 5 de maio de 1818, de uma família judia, né? O seu pai, Heinrich, né, ele se converteu, né, para o luteranismo um ano antes do nascimento do Karl Marx. Na verdade, era chamado um cripto-judeu, né, pessoal? Ele, para ser aceito na sociedade, isso era muito comum na época, né? Inclusive, por exemplo, os judeus que estavam ali no Império Otomano. Isso remonta o que? O Sabatan Zev, que eu já falei aqui para vocês, né? Ou aquele falso Messias que em 1666 se autoproclamou um Messias, né? E que ele, quando foi exigido que pelo sultão, que ele ou se convertia ou ele morria, se convertia ao islamismo, né? Então ele, e na época, 1/3 dos judeus, 2/3 na verdade dos judeus da época seguiram Sabbatai Zev. E quando ele, em vez de peitar essa ameaça do sultão, né, e mesmo que morresse, mas ele se converteu ao islamismo, mas ele foi um cripto-judeu do islamismo. Então muitos seguidores começaram nessa prática de o quê? De
fingir que tinham se convertido a uma religião, quando na verdade, né, ou eles iam ser favorecidos, né, ou tinha uma imposição do Estado, né, mas as práticas continuavam as mesmas. Então, no caso, né, a família do Marx, do Karl Marx, ela era cabalista também, ela era franquista. Na verdade, depois, né, um século depois, no século XVIII, né, você tem o Jacob Frank, que era um cara que se dizia a reencarnação do Sabbatai Zev, se autoproclamou também um messias, né, e ele teve um movimento igual um século depois do que o do sabataianismo. Aí isso é chamado de franquismo, porque era um outro, né, era o Jacob Frank. E ele, junto na época com Adam Weishaupt, né, que é o fundador do Illuminati, né, junto com o Amichel Bauer, né, que é o pai dos Rothschild, né, vamos dizer, o patriarca do Rothschild, eles era um grupo que eles estavam todos juntos ali, né, em Frankfurt, na Alemanha, e eles já começaram esse movimento, né, e o pai do Marx, né, já no século XVIII, também seguia esse movimento, né. Então o Marx, né, ele cresceu achando que ele era cristão, né, até aos 13 anos, quando ele, que não é à toa que é a idade do Bar Mitzvah, né, que basicamente eu acho que é revelado a ele, né, o que a família, qual que é a verdade, o pensamento deles, e aí ele muda completamente, né. Ele que escrevia poemas para Deus, né, ele começa a escrever poemas satânicos, né, e aí muda completamente o processo do pensamento do Marx, né. Em 1835 ele começa a estudar direito em Bonn, né, e daí ele é transferido para Berlim no ano seguinte, e ele rapidamente se converte, né, assim, ele começa a estudar a filosofia debaixo da influência dos jovens hegelianos, né. Eu já li o livro aqui para vocês do Hegel, né, sobre a dialética do Hegel, que também é baseada em Cabala, né. Então ele deixa o direito de lado e ele passa a estudar filosofia, né, debaixo dessa influência do Hegel. Então eles começam o quê? Nessa tarefa, né, do idealismo histórico, de transformar o idealismo histórico num materialismo histórico. Tá? Então é um processo basicamente alquímico, né, de trazer para a matéria esses pensamentos ideológicos, né, mas que na verdade o fundo a base é espiritual, né? E aí, né, ele encontra o tal do Moses Hess, que também foi um cara muito influente, né, que ele era um socialista judeu, né, que é basicamente o pai do pensamento zionista, né, já propondo que um novo país, um estabelecimento de uma nação, né. E o Moses Hess, ele foi muito influente no Marx e no Engels, né. Basicamente muito da teoria marxista, né, muito do que é o comunismo já vinha desse pensamento do Moses Hess, né. Inclusive, em breve eu vou ler um livro do Moses Hess aqui para vocês a respeito, né, desse, para a gente ver a origem, né, que, de novo, pessoal, as ideias elas têm sempre uma história, né, uma gênese, né, então é importante ver de onde que as ideias surgem, né. Vamos encerrar nosso vídeo aqui. Então, por que é importante a gente saber que muitas vezes a pessoa ela
está na universidade, ela é doutrinada pelo professor, ela não é política, ele acha que é materialista e ele não sabe que na verdade, né, ele acha que não, eu sou ateu, eu sou. Só que ele está promovendo uma ideologia que a base é oculta, a base é espiritual, só que nunca ninguém ensinou para ele, né? Que antes do Marx, de quem ele foi influenciado por quem, de onde que veio o pensamento, né? Então é importante a gente saber, né? E por quê? Porque isso tem um impacto nas nossas vidas, né, pessoal? Né? A Bíblia diz, né, assim como o homem pensa, ele é, né? Então, aquilo que você acredita determina como você vai agir no mundo, né? Como você vai interagir com as pessoas, como que você vai, né? Qual vai ser a sua ética e, né, como que você vai lidar com as situações, com as escolhas, E além disso, mais profundamente, essa questão de, né, como que você lida com a vida, né? Que você vive a vida, né, dessa forma ateísta, né, que então não tem nenhuma consequência, né, não tem vida após a morte, não tem consequência do que eu faço, tudo é em busca do poder, né? Quando a gente começa a estudar muito, né, o que é o satanismo moderno, vamos dizer, proposto pelo Aleister Crowley, pelo Anton LaVey, é igualzinho ao pensamento comunista, pessoal, porque a base é a mesma, né? Tudo é o poder, tudo, né, é em direção do poder, né? Por quê? Porque se não existe o Todo-Poderoso, se não existe Deus, né, então é cada um por si e eu tenho que buscar, me autoafirmar no poder, eu tenho que buscar o poder, né? Tudo isso é luta pelo poder, né? Independente se é luta de classe, se é um poder econômico, se é um poder, né, intelectual, cultural, né? Entre gêneros, aí é essa fragmentação social que é todo mundo brigando com todo mundo, homem contra mulher, jovem contra, né, raça contra raça, né, classe social com classe social, tudo é a busca pelo poder. E aí é um inferno, né, pessoal? Não existe amar o próximo, né, não existe amar a Deus, não existe um princípio central, né, na existência, onde que a gente se dirige a Deus, né? E que Deus é real, pessoal, não é uma energia, não é uma força, né? Não. É uma inteligência, né? Que nos deu a capacidade de raciocínio, a gente só pensa porque Deus pensou primeiro, né? Agora, para realmente entender a mente de Deus, é através do Espírito Santo, a gente precisa ter comunhão com o Espírito Santo, porque Deus é, né? Ele é infindável, ele supera, né? A gente é muito limitado, então é só o Espírito Santo, né, que faz que é, né, o nosso Paracletos, né, o nosso ajudador, né, que é o Espírito de Deus, que é o Espírito de Jesus, né? Jesus falou: eu vos enviarei o Consolador, né? Então, hoje eu quero te convidar a fazer uma oração para o quê? Para você conhecer a Deus pessoalmente, para você entregar a sua vida a Ele, e buscar a direção dele para a sua vida, o propósito dele para a sua vida. E a maior realização na vida do homem, do ser humano aqui, é exatamente viver essa grande aventura de viver a vida com Deus, a cada dia, descobrindo, né? Sabe, se deixando ser, é uma vida, é um poema, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? A gente lê na Bíblia, a palavra usada é literalmente poema, né? Para a nossa vida. Nós vamos escrevendo com Deus essa história da vida de cada um. Então, agora, se você está sozinho, você está sofrendo influência, pessoal, né? Ninguém pode ter certeza, infelizmente. As pessoas, eu que decido. Não, você está sendo influenciado. Geralmente, todo mundo, eu acredito que é influenciado diretamente pelo lado positivo ou negativo espiritualmente. Agora, mesmo que você ache que, não, né? Você está sendo influenciado pela cultura que foi influenciada por pessoas que, né,
escreveram, que ajudaram a formatar uma cultura que essas pessoas foram influenciadas negativamente. Então não adianta, né? Da mesma forma como a gente lê a Bíblia, eu estou lendo aqui o que? A revelação de Deus para pessoas, né, que obedeceram, e isso chega a mim e isso me transforma, porque, né, imagina um software que é perfeito e um que é corrompido com vírus, né? Então, né, ou eu recebo, né, a influência de Deus, e isso faz com que eu opere, né, na vida corretamente, ou eu sou influenciado, estou cheio de vírus aí, de bug, né, que vai dar pau, vai quebrar a máquina, né? Então, vamos fazer essa oração? Coloca a mão no seu coração, ora comigo assim. Senhor Jesus, eu te reconheço e te aceito e te convido e te confesso como o meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu te convido, Pai, para que teu Espírito Santo venha habitar em mim. Eu peço a ti perdão pelos meus pecados, eu reconheço a minha falha, a minha limitação humana. Eu peço a ti perdão por tudo aquilo que eu fiz, pelos caminhos que eu andei, que me levaram para longe de ti, mas eu te agradeço porque hoje tu me resgata, Pai, tu me chama, tu me atrai com o teu amor, Pai, para que eu, a partir de hoje, viva esse relacionamento filial contigo, Senhor, como filho ou como filha, Pai. Eu me entrego a ti, eu me arrependo, Senhor, eu peço, venha me lavar com o teu sangue, venha me purificar de todo pecado, Senhor, venha, Pai, me dar uma nova consciência, Pai. Lança todos os meus erros, os meus pecados no mar do esquecimento. Obrigado, Senhor, porque hoje eu ressuscito para uma nova vida. A minha velha identidade, o meu velho homem ficou crucificado na cruz do Calvário e eu ressuscito contigo, Senhor, para uma nova vida, uma vida eterna, Senhor, dirigido pelo teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pela salvação, pela tua graça, pela nova e eterna aliança no sangue de Jesus Cristo, Pai. Obrigado, Senhor, porque toda a permissão que eu dei para o mal agir na minha vida hoje, Senhor, é quebrado, Senhor, é anulado pela autoridade do nome sobre todo nome, Jesus Cristo. Eu te louvo pela tua graça, Pai. Eu peço a ti, escreva o meu nome no teu livro da vida e me cele com o teu Espírito Santo da promessa. Eu peço de ordem aos teus anjos ao meu respeito e, Pai, a partir de hoje, dirija os meus passos, Pai. Eu quero cumprir o teu propósito aqui na terra para mim, Senhor. O teu propósito que já está determinado desde antes da fundação do mundo. Eu peço que tu venha, Pai, a partir de hoje, Senhor, manifestar ele na minha vida. Dê ordem aos teus anjos ao meu respeito. Guia os meus passos, Pai. Eu te louvo e te agradeço pela tua graça, pela salvação, pelo teu amor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, se você fez essa oração com fé, com sinceridade, a Bíblia testifica que você é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que se fizeram novas, amém. Você foi resgatado do império das trevas e foi transportado para o reino de Jesus Cristo, para o reino do Filho do seu amor, amém. Então, é isso, pessoal. Olha que maravilha, né? Uma nova oportunidade. Então, passe a ler a Bíblia para conhecer a Deus, quais são, né, as promessas que Deus tem para você, quais são os deveres, né? O que Deus espera da gente, né? Como a gente deve andar. E a leitura vai renovar a tua mente, né? Vai purificar os teus pensamentos, vai curar as tuas emoções, amém? Passe a orar, ter uma comunhão com Deus diária e busque uma igreja para você estar inserido no corpo de Cristo aqui na terra, né? Com pessoas que são teus irmãos espirituais, vão te ajudar nessa nova caminhada. Uma igreja bíblica, né? Que pregue a Bíblia, amém? Ore, peça que Deus te conduza, vá, visite algumas igrejas até, né, você sentir o Espírito Santo testificar onde você deve ficar, amém? Então, pessoal, a gente encerra nosso vídeo. Novamente, lembra vocês os quadrinhos, tá? Entre em contato, não percam, realmente vale a pena demais, material feito com muito carinho, de primeira qualidade, pessoal, não é por nada, né? Eu não tenho falsa modéstia, a gente tem que falar, né? Realmente eu faço aqui, quem você quiser conhecer, entra lá no meu Instagram, eu sempre publico ali a resposta de quem já leu, dos leitores, o pessoal que me escreve, tá ali nos detalhes ali, entra ali, você vai ver, realmente vale a pena, tá bom? Então é isso, pessoal, eu desejo uma excelente semana para vocês, a gente se vê quinta-feira, Deus abençoe, tchau.